E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, resolvi fazer algumas questões aqui com vocês, porque muitas vezes eu percebo que a dificuldade do aluno não é entender o conteúdo. Às vezes ele entende bem o conteúdo e tem dificuldade ao realizar questões, ok? Aí eu vou fazer umas questões com vocês aqui, mostrar mais ou menos como eu faço as questões. Não que a minha maneira seja a mais correta, mas talvez alguma dica ou outra, porque essa maneira que eu faço, eu aprendi, acho que vendo algum vídeo ou com a própria experiência da faculdade, mas ajuda bastante. E aqui são umas questões bem objetivas, bem básicas mesmo, mas já começa a fazer que a gente pense mais. E aqui no final eu coloquei uns 4 ou 5 casos clínicos, que aí eu acho que é o mais provável que pode cair em prova e é bem importante, ok? Eu não fiz essas questões, eu fiz só a primeira e a segunda, eu acho, porque eu achei agora, eu peguei vários bancos de dados na internet e fui pegando algumas questões interessantes e fui jogando aqui pra gente fazer junto aqui. Ok, então a primeira questão está falando o quê? Ao crescimento de um órgão ou tecido, secundário ao aumento de número de células, constitui o quê? Então, simplesmente, está falando sobre crescimento de um órgão ou tecido. Se está falando sobre crescimento de órgão ou tecido, a gente já sabe que crescimento de órgão ou tecido é por hiperplásia ou hipertrófia em relação a adaptações. Lógico que o crescimento de um órgão ou tecido pode ser por outros motivos também. Então, se eu estou falando sobre crescimento de órgão ou tecido, tem como ser metaplásia? Não, porque metaplásia, a gente viu lá antes, na aula anterior, que era um câmbio de um epitélio maduro, diferenciado, né, por um outro epitélio maduro, ou câmbio de um tecido mesenquimatoso por outro tecido mesenquimatoso. Se tu não sabe o que é tecido mesenquimatoso, volta na primeira aula da playlist, que está explicando bem o que é tecido mesenquimatoso. Então, se não tem como ser, se é um crescimento, ou hipertrófia ou hiperplásia, não tem como ser uma metaplásia. Aqui eu coloquei errado, eu botei A, B, E, F, porque tinha a C e a D, mas eram umas coisas nada a ver, eu tirei. Então, não tem como ser metaplásia. Eu chego na prova, eu risco a questão. Ah, mas tem professores que não permitem isso, não permitem rasura, tem doutores que são chatos, sim, realmente tem. Então, quando acontece isso, eu venho aqui, ó, do lado e faço isso aqui, ó, do metaplásia. E faço um pontinho porque o doutor não vai nem ver, ok? Por que eu faço essa rasura aqui? Porque simplesmente eu limpo a minha mente. Eu já tenho agora 3 questões. Agora, a gente já sabe que é hipertrófia e hiperplásia, né? Ou esse aqui, ou esse aqui. Então, o que eu faço? A letra F aqui, que seria a letra D, nenhuma está correta, eu risco. Agora eu tenho 50% de chance de acertar a questão. Se na hora da prova, lógico que isso aqui é um pensamento objetivo, que é uma questão básica, mas vai ter casos clínicos futuramente, você vai pegar conteúdos mais pesados, mais densos, que muitas coisas se parecem, e tu consegue eliminar questões quando a prova é escrita, né? Quando é prova oral, chora e volta para casa, se tu não souber. Então, mais para frente, esse método é importante. Ok. Então, a gente sabe que o crescimento de um órgão tecido é A ou B. Agora a gente vai pegar a outra parte da pergunta. Secundário, esse crescimento é secundário ao aumento do número de células. Aqui está a resposta à questão. Se eu aumento o número de células, eu tenho uma hiperplasia. Hipertrófia eu não tenho, porque numa hipertrófia eu tenho um aumento do tamanho. Eu não atuo em número, em quantidade, eu atuo em volume, tamanho. Questão número 2. O crescimento hepático traz, ou posterior, né, uma hepatectomia parcial, se considera um exemplo de, e a gente sabe que hepatectomia parcial, né, explicou na aula anterior, mas antes de entender o que é hepatectomia parcial, fazer um repasso disso, eu estou falando novamente sobre crescimento. Eu estou falando sobre crescimento hepático. Se eu estou falando sobre crescimento, qual é o antagonista de crescimento? Ou a atrofia. A atrofia é a diminuição do tamanho das dimensões de um órgão ou tecido, diminuição de número de células, diminuição de mitocôndrias, retículos, miofilamentos, todos aqueles exemplos que a gente deu lá na aula 1, aqui dá para entender, ó, crescimento hepático. Então, o que antagoniza isso? Atrofia fisiológica. Ok? Agora está falando sobre hepatectomia. Hepatectomia. Então, está falando sobre fígado, né? Primeira coisa, o fígado é um órgão muito proliferativo. Então, permite que a gente tire parte do fígado, que a gente faça uma hepatectomia parcial, e esse fígado ele consegue proliferar
as células que ficaram, gerando um complemento e completando o espaço faltante. Então, por exemplo, eu tenho um fígado aqui bonitinho, de pessoa que não bebe. E aí eu venho aqui, ó, retiro parte desse fígado por uma hepatectomia parcial. Ok? O que acontece se eu fizer... Eu falei que crescimento ou era hipertrofia ou era hiperplásia. E aqui tem os dois. Então, primeiro, eu venho aqui e quero fazer... Então vamos fazer uma hipertrofia. O que vai acontecer com esse fígado? Esse fígado está assim, agora ele fica assim. Ele aumentou o tamanho, né? Porque hipertrofiar aumentou o tamanho. Mas não continuou faltando o pedaço? Continuou, porque a hipertrofia não é o suficiente, não é o mecanismo adaptativo que a gente precisa, nesse caso, especificamente para completar o que está faltando. É como um jogo de quebra-cabeça, né? Ou rompe-cabeça, que seria em espanhol. Então, simplesmente, eu preciso fazer um outro processo de crescimento. Qual é o outro processo de crescimento? A hiperplásia. A hiperplásia vai pedir o quê? Vai permitir que eu prolifere. O que vai acontecer? Os hepatocitos, que são as células hepáticas, né? Que ficaram aqui, ó, esse daqui, ó, esse aqui, esse aqui. Pera aí. Acabando a bateria da caneta. Então, esse espaço que ficou, ele vai simplesmente proliferar e permitir a reconstituição desse espaço, aumentando o número de células. Agora, então a gente já sabe que não é hipertrofia. Aqui eu botei, essa aqui seria a letra F, ó. Eu botei do lado. A gente já sabe que não é nenhuma está correta. Ok? Então, a hiperplásia, que a gente já sabe que é esse mecanismo, a gente sabe que a gente tinha falado que a hiperplásia se dividia em fisiológica e patológica. Ok. A hiperplásia fisiológica, a gente tinha hormonal e compensatória. Na hormonal, a gente deu vários exemplos lá. Só que aqui, ó, o que acontece? O caso, eu estou perdendo parte ou retirando parte desse fígado. Eu preciso compensar essa parte faltante. Então, eu compenso fazendo uma hiperplásia fisiológica. Apesar de ter sido retirada ou perdida parte desse fígado, o processo de hiperplásia é fisiológico e não patológico. Ok? Então, a gente pode arriscar aqui hiperplásia patológica. Eu acho que vou ter que dar uma pausa aqui que está querendo acabar a minha carga da caneta. Então, vamos ver até onde dura. Então, é um processo de hiperplásia fisiológica. A hiperplásia fisiológica compensatória vai compensar. Na aula 1 eu dei exemplo do mito de Prometeu, que era um rapaz lá que foi, no mito, ele era castigado por ter roubado o fogo dos deuses, foi levado para uma montanha. Na montanha, todo dia uma ave vinha e retirava parte do fígado dele e era regenerado ou proliferado essa parte que foi retirada. É um mito, tá? Então, simplesmente, vai ser uma hiperplásia fisiológica compensatória. E por que é fisiológica? Porque apesar de ser uma retirada de um pedaço do teu fígado, o processo de proliferação é fisiológico. Ok? Então aqui a gente risca. E a resposta correta é hiperplásia compensatória. 3. Um órgão hipertrofiado carece de células novas. Só apresenta células mais grandes. Então, se um órgão hipertrofiado ele carece de células novas, ok, é verdadeiro. Essa questão aqui eu trouxe porque é uma questão que na hora da prova, pelo menos eu ficaria muito pensativo, porque é uma questão subjetiva, porque a gente sabe que tem processos que são hiperplásia, hipertrófia, ambos processos acontecem junto. Lá na aula 1, a gente falou que o coração, ele gera em potencial, né, uma hipertrofia e não hiperplásia. Ele gera hiperplásia, na verdade, só que a hiperplásia dele é nula quase em relação à hipertrofia. Mas tem tecidos que vão acontecer ambos processos. Então, aqui é verdadeiro. Ok? Acho que não tem mais bateria. Verdadeiro. Ok? Um órgão hipertrofiado, ele carece de células novas, porque o objetivo da hipertrofia, ou a hipertrofia é realizada não por aumento de células. O aumento do tamanho gerado por uma hipertrofia é por células aumentadas de tamanho. Então, seria isso, tá? E para quem estuda bastante, quando pega uma questão dessa, tu fica pensando muito fora da caixa, tu acaba errando a questão, porque simplesmente tu começa a pensar, tá, mas esse órgão ele hipertrofiou, ele aumentou de tamanho, será que ele sofreu só a hipertrofia ou ele sofreu hiperplásia? Mas aqui tá falando sobre hipertrófia. Hipertrófia é o aumento do tamanho.
de células. E não células novas, entendeu? Vai continuar sendo a mesma célula. Se eu tenho um coração normal e o paciente sofre um processo de hipertensão crônica, essa hipertensão pode estimular que esse paciente gere uma hipertrófia cardíaca. Então, ele vai carecer de células novas, porque o tecido cardíaco ele carece de hiperplasia significativa, ok? Aqui, 4. Ao câmbio de um tecido diferenciado a outro tipo de tecido diferenciado se conhece como. Então, o que está falando? Se eu tenho um tecido diferenciado, um tecido maduro, ó, câmbio seria a troca, né? Por outro tecido diferenciado, se conhece como hiperplasia? Não, hiperplasia é o aumento de número de células. Hipertrófia, a gente sabe que é o aumento do tamanho. Metaplasia, quando eu pego uma questão assim, só para aprendendo, né? E eu tenho dúvida se talvez seja essa, e depois quando eu voltar nela, eu boto aqui, ó, assim, ó, de lápis, interrogação. Eu penso, o que significa interrogação para mim? Essa aqui tem chance de ser, entendeu? Lógico que eu sei que aqui é o objetivo, só estou ensinando como fazer algumas questões. Nenhuma está correta. Não, a gente já sabe que é hiperplasia, né? Então não tem como ser nenhuma está correta. Continuando. Então, a gente vem aqui e marca a metaplasia, porque a metaplasia ela é o câmbio de um tecido diferenciado por outro diferenciado ou tecido mesenquimatoso, né? Epitelial por epitelial ou mesenquimatoso por mesenquimatoso. Eu não tenho câmbio de epitelial por mesenquimatoso. É um epitelial por outro epitelial ou mesenquimatoso por outro mesenquimatoso. Ok? Essa questão aqui eu coloquei porque essa aqui vocês não vão saber fazer se foram baseados somente na minha aula 1, porque o Robbins ele não traz esse exemplo. Essa questão aqui, ela vai estar falando sobre essa aqui, ó. A resposta é a letra C. E vou explicar por quê. Alguns outros livros trazem displasia como uma adaptação. Ela é um processo adaptativo, só que o Robbins vai trazer displasia, posso estar enganado aqui, mas ele vai começar a falar sobre displasia lá no capítulo, começar a falar sobre neoplasias, sobre tumores, sobre cânceres, ok? Então, eu vou explicar mais ou menos o que é. Ó, o caso está falando a presença tissular de uma proliferação desordenada, com a perda da uniformidade das células individuais, com perda da orientação e arquitetura se conhece como displasia. Por quê? A displasia, a gente tem exatamente o quê? Um crescimento desordenado. Eu vou explicar bem por cima, porque a gente vai estudar isso aqui especificamente depois. As células, elas começam a crescer desordenadamente. O que quer dizer isso? Vamos dizer que eu tenho um tecido cilíndrico e ele simplesmente muda para cúbico. Ele muda para cilíndrico, não, peraí. Ou pode mudar para cilíndrico mesmo. Ele muda aí no mesmo epitélio. Aqui era tudo cilíndrico, ó. Tudo cilíndrico. Minha caneta. Tudo cilíndrico. E aí o processo de displasia gerou aqui uma célula cúbica, uma célula plana ou escamosa. Então eu tive um câmbio desordenado. Só que aqui não muda somente o formato da célula. Ela muda também de tamanho. Ela muda de tamanho, ela muda de forma, ela muda o núcleo altera, tem alteração no núcleo, e isso a gente vai chamar de atipia, ok? Então vai gerar uma desordem, um crescimento desordenado. O que acontece? Esses processos estão muito associados com irritação e inflamações crônicas, em processos mais largos. E podem ver que aqui, ó, esse primeiro aqui, que é uma célula normal, tá tudo bonitinho, né? Tá célula cilíndrica ou colunar. Só que aqui, isso aqui, ó, esse exemplo aqui é homogêneo. E aqui, essa diferenciação de célula cúbica, plana, escamosa, cilíndrica, etc. Isso aqui a gente vai chamar de heterogeneidade. Heterogeneidade. Isso aqui é uma heterogeneidade. Só que tudo isso aqui a gente vai ver muito bem no capítulo de neoplasias, que são só 70 páginas mais ou menos. Mas é uma matéria muito interessante. Só para entender qual a diferença de displasia para metaplasia, é que a displasia ela está trocando um epitélio por outro epitélio. Na metaplasia, por exemplo aqui, se eu tenho um epitélio cilíndrico, sofro a metaplasia, eu vou trocar lá por um epitélio escamoso.
eu vou continuar aqui, ó, no padrão, homogêneo. Na displasia, eu tenho um câmbio, ó, trocou totalmente a forma do epitélio, ok? Gerou uma heterogeneidade. Só que tem que entender que a displasia não é câncer. A displasia é uma lesão pré-maligna. E uma informação bem interessante é que a metaplasia ela é mais reversível do que a displasia. A displasia ela é reversível, ela pode estacionar no momento que ela está de displasia e pode retroceder. Só que simplesmente ela é menos reversível. Então ela tende a gerar mais ali o processo cancerígeno e não voltar tanto à reversibilidade, à normalidade da célula. Então a metaplasia ela tende a voltar, ela pode voltar com mais facilidade, ok? E é isso, então essa é a displasia. É só para você entender a questão, saber que existe a displasia, só que mais para frente a gente vai falar muito sobre a displasia, muito mesmo. Ó, essa questão aqui é interessante. Esôfago de Barré é... O que é esôfago de Barré? Primeiro, ele tá falando sobre esôfago. Peraí que eu vou ter que dar uma pausa porque minha caneta acabou. Continuando então, pessoal, já carreguei a caneta aqui. O esôfago de Barré, a questão número 6. Primeiro, o esôfago... Peraí. O esôfago de Barré, pelo menos o esôfago, né? O esôfago, ele é assim, né? E ele se divide em 3 porções, né? Proximal, medial e distal. O esôfago, ele tem contato em sua parte distal com qual órgão? Com estômago. Curvatura menor, curvatura maior. Aqui a gente tem o píloro e aqui a gente tem o esfíncter gastroesofágico, tá, GE. O que acontece? A gente, no esôfago, ou melhor, no estômago, né? A gente tem a produção de ácido gástrico. Ok. Agora, se esse paciente, por N fatores, ele pega esse ácido gástrico, aqui, deixa eu pegar, fazer de verde. Se esse ácido gástrico, aqui, que tá aqui, que tem que estar aqui e daqui passar para cá, começa a voltar aqui, ó. Começa a voltar e entra em contato com as paredes do esôfago. Isso não é normal, porque o epitélio do estômago, ele é preparado para suportar o ácido gástrico. Ele produz muco, a barreira protetora de muco, uma grande concentração de bicarbonato, ou de neutraliza o pH, ou pH ácido, né? Já o esôfago, ele possui um epitélio estratificado, que é um epitélio de grossor, né? Que tem um grossor significativo. Ele tem na própria submucosa glândulas produtoras de muco. Por que ele acaba gerando uma lesão aqui? Porque simplesmente o muco que ele produz no esôfago não é o suficiente como o do estômago. E esse muco, ele não é tão capaz, tão cheio de concentração, em relação à concentração, não tem tanta concentração de bicarbonato. A gente sabe que o bicarbonato ele é um buffer, né? Ele é um neutralizador do pH. Então, o que acontece com essa região aqui do esôfago? Pelo ácido estar em contato com essa parede do esôfago, começa a gerar lesões, ok? E essas lesões são estresse, faz que as células tentem se adaptar. E ela faz o quê? Essa célula começa a trocar o epitélio, que é o epitélio, que é assim, né? Vou botar mais ou menos assim. Vocês entendam que isso aqui é um epitélio plano, estratificado. E ele vai passar agora a ser um epitélio cilíndrico. Ok? Por que ele troca para o epitélio cilíndrico? Porque esse epitélio daqui, ó, que é o epitélio do duodeno aqui, que é a primeira porção do intestino, ele é um epitélio que está mais preparado em receber essa característica, esse ácido. Então, a gente cambia esse epitélio daqui e põe aqui, como se fosse... A gente pega essa característica, copia e cola e bota aqui. Ok? Para poder suportar. E isso a gente vai chamar de esôfago de Barré.
ela é uma metaplásia e a gente pode completar aqui uma metaplásia cilíndrica, ou também a gente pode falar que é uma intestinalização. Essa é uma intestinalização. Por que intestinalização? Porque está copiando o epitélio do intestino, que ele é mais preparado para aguentar essa agressão do ácido gástrico a nível do esôfago na sua porção distal, ok? Hipertrofia, nada a ver, eu não vou aumentar o tamanho da célula para suportar essa agressão ácida. Hiperplásia, também não. Metaplásia, sim. Displasia, também não, nesse processo aqui ainda não. Atrofia, não preciso nem dizer. Opa. Continuamos. Qual é o pior? Aqui tá errado, aqui, ó. Pior. Qual é o pior estágio que se pode chegar a uma célula posterior à influência de fatores de agressão? Então, quando chegar a agressão, qual é o pior estágio que essa célula pode ter? A morte, né? Essas questões aqui vocês podem dar pausa e tentar fazer sozinho, né? Muerte celular. Lembra que eu te falei que a célula estava normal, recebia o estresse, ou gerava uma lesão, ou adaptação. Se a adaptação não fosse o suficiente, ela gerava uma lesão. Aí a lesão, a gente tinha duas direções, lesão reversível e lesão irreversível, que é o pior caso. Agora, a lesão irreversível, ela morre. Qual é as vias de morte? Apoptótica ou necrótica. Era isso que a gente tinha falado. Então, a morte, ela é... Ficou feio. A morte, ela é simplesmente o pior... Morte celular é o pior caso, o pior estágio que uma célula pode chegar, ok? Bem simples, bem direto. Essas perguntinhas são chatas na hora da prova, porque a gente fica em dúvida no que responder tem horas. Quando se elimina o efeito do estímulo agressor que influi sobre o comportamento e funcionalidade da célula, esta regressa ao seu estado de normalidade. Verdadeiro ou falso? Então, o que está querendo dizer? Que quando a célula está recebendo o estímulo e esse estímulo, que é agressivo, né? O estímulo lesivo que atua sobre a célula, sobre o seu comportamento, sobre a sua funcionalidade, ele regressa, ele diminui. Ó, a célula vai voltar ao seu estado normal. Está dizendo que a célula, quando sofre uma agressão, pode ser por um tabaco, a célula vai se modificar, ok? Agora, se eu paro de fumar, essa célula tende a voltar à normalidade, se ainda tiver tempo, né? Então, verdadeiro. Se eu elimino o estímulo que está fazendo mal, eu fico bem, entendeu? Um pensamento meio leigo, mas seria mais ou menos isso. Todas as enfermidades possuem uma etiologia. A gente falou na aula número 1. Ainda que um grande número das enfermidades, não conhecemos a etiologia. Então, o que eu estou querendo dizer? Todas as enfermidades possuem uma etiologia. Então, foi a primeira coisa que eu falei na primeira aula. Todas as enfermidades possuem uma etiologia. Mesmo que o grande número das enfermidades, a gente não saiba a causa. E como era o nome disso, a gente chamou de enfermidades idiopáticas. O que são enfermidades idiopáticas? Onde a gente desconhece o fator etiológico, a origem dessa enfermidade. A gente vai ver várias enfermidades no próprio livro que vão mostrar isso pra gente. Ok? Então, verdadeiro. Várias enfermidades, todas as enfermidades dependem de uma causa e às vezes a gente não conhece a causa. Grande parte das vezes, né? Ok. Um homem de 29 anos sofre uma fratura do fêmur esquerdo em um acidente de motocicleta. Aplicaram escaiola, que seria gesso, na perna posterior, né, tras 6 semanas de imobilização, o diâmetro da panturrilha esquerda foi diminuído. A qual seguintes alterações do músculo da panturrilha é mais provável que se deve esse câmbio de tamanho? Isso aqui, pessoal, quando a gente estiver mais evoluído no estudo aqui, e a gente começar a estudar processos de coagulação, etc., quando a gente pega um caso clínico depois, vocês vão entender que posterior
a 6 semanas de imobilização, isso aqui a gente já começa a levantar uma dúvida sobre processos de coagulação, etc. Mas isso aqui é legal depois, quando tiver nesse nível aqui, fazer questões. Então, quem está falando nessa questão? O paciente ele teve uma fratura de fêmur esquerdo, acidente de moto, ok. E ficou com gesso. Lá na primeira aula eu tinha dado um exemplo de um menino lá que foi cortar lá no vôlei, caiu, quebrou o braço e depois de algumas semanas ficou com um braço diferente do outro, por tamanho. Então, se ficou engessado, o que acontece? Se o braço ficou engessado, a gente teve a diminuição da carga de trabalho desse tecido, porque a gente sente dor, né? Então, a gente não usa mais esse membro. Aqui está falando a perna esquerda, né? O fêmur esquerdo. Então, a gente vai estar com essa perna imobilizada. Então, a gente não vai gerar estímulos hipertróficos. Então, e outra, se aquele exemplo que eu dei, se no momento que está falando a questão numa diminuição, a panturrilha diminuiu, qual é o único processo de diminuição do tamanho, diminuição do número de células? É a atrofia. Então, a atrofia é o caso aqui, porque o paciente ficou sem estímulos hipertróficos, não movimentou o membro, entendeu? Ele não teve os movimentos, então não teve os estímulos mecânicos, porque ele não tem carga de trabalho. Número 11. Um homem de 71 anos apresenta problemas para urinar, com dificuldade ao iniciar a micção e polaquiúria, ok? Polaquiúria faz 5 anos. O tacto retal põe manifesto uma duplicação, aqui é separado, do tamanho normal da próstata palpável. Se realiza uma ressecção uretral da glândula e imagem microscópicas dos trocitos, dos pedaços, né, da próstata, obtendo-se nódulos de glândulas separadas por estroma. Qual os seguintes processos patológicos é mais provável que haja tenido o lugar nessa próstata? Então, o que está querendo dizer? Vamos por partes. Você quer saber qual processo de adaptação aconteceu nesse paciente? Homem de 71 anos. Aqui, aproveitando, homem de 71 anos, quando a gente já fala sobre parte de micção e polaquiúria, já vou explicar o que é polaquiúria, a gente já começa a pensar em hiperplásia. Por que a gente já começa a pensar em hiperplasia? O paciente que já tem uma idade avançada, no espanhol, adultos maiores, eles têm um processo que se chama hiperplasia prostática benigna. O que quer dizer hiperplasia prostática benigna? Ela é fisiológica? Não. A hiperplasia prostática benigna não é um processo fisiológico, porém é um processo que acontece muito. Então, por isso que ela não é fisiológica, porque se fosse fisiológica, aconteceria com todos. Então, simplesmente, como acontece com um grupo de adultos maiores, de idosos, ele não considera como um processo fisiológico, porém é um processo que acontece com alta frequência, ok? Uma alta frequência, uma alta porcentagem, ok? Então, agora, por que acontece esse processo, ok? A gente tem essa hiperplasia benigna da próstata porque vai acontecer o quê? A próstata, ela vai aumentar o seu tamanho, ok? Que é comum nesses pacientes mais idosos, e vai gerar um comprimento, ele vai acabar comprimindo a uretra do paciente, ok? Como se tivesse a uretra tivesse aqui, a próstata, e vai fazer uma diminuição da uretra. Então, vai diminuir a passagem, ok? E isso gera uma dificuldade no esvaziamento da bexiga, né? Então, o que acontece? Então, quando a gente vê um paciente de 71 anos de idade, com problema miccional, polaquiúria e tudo, a gente já pensa numa hiperplasia prostática benigna. Agora, o que é a polaquiúria? Simplesmente, a polaquiúria acontece muito em mulheres. Quem for mulher aí vai entender. É um distúrbio urinário que a mulher enfrenta, o homem também, obviamente, caracterizado por uma vontade frequente de urinar. E mesmo que tu tenha pequenas quantidades de urina. E ela acontece e acaba atrapalhando muito a vida, porque realmente é uma coisa muito chata. E é muito comum em mulheres e gera muitas vezes por infecção, ok? Muitas vezes por infecção. Mas nesse caso aqui, a gente tem, como é um sexo masculino, a parte da uretra é diferente,
e esse paciente, ele já tem essa idade aqui, é muito característico. Então, a gente já começa a pensar na hiperplasia. Então, polaquiúria é essa vontade de urinar frequente, mesmo com baixa quantidade de urina. Ó, aqui tá falando, ó, deixa eu marcar aqui, ó. No reto do paciente, tacto retal, teve uma manifestação de uma duplicação do tamanho normal da próstata palpável. Então, a gente teve aumento, a gente teve crescimento. Se eu falo sobre crescimento, eu estou falando sobre o quê? Sobre hipertrófia ou hiperplasia. Então, aqui já leva a questão para o lado de crescimento. Então, essa questão aqui, ela é uma hiperplasia. Ok? Agora, uma mulher de 34 anos com obesidade apresentado ardores por refluxo gástrico. Traz ingerir comidas copiosas. Comidas copiosas no espanhol quer dizer comidas em abundância, comidas gordurosas, comidas grassas, né? Comidas com muito carboidrato. Ela começou a apresentar esse refluxo gastroesofágico com comidas copiosas faz 5 anos. Se realizou uma endoscopia digestiva alta e se obtém uma amostra da biópsia do esôfago distal. Lembra do esôfago distal? Qual dos seguintes câmbios microscópicos é mais provável que se vê ou se há produzido, né? Que se realizou? O que acontece? O ardor do refluxo gastroesofágico, aqui ó, a gente vai chamar de RGE, refluxo gastroesofágico. Foi o exemplo que eu dei aqui, ó, exatamente. Ó. Começou a voltar ácido gástrico, começou a interactuar com a parede do epitélio estratificado na parte distal do esôfago. O esôfago não tem capacidade de suportar esse ácido gástrico, porque ele não tem bicarbonato suficiente, as glândulas das submucosas não são capazes de produzir uma grande quantidade de muco para proteger esse ácido gástrico. Isso aqui acontece muito por estimulantes, muita cafeína, ansiedade, ok? Então, quando realizou a biópsia, o que eles encontraram? Uma metaplasia, ou metaplásia. Devido a essa exposição ao ácido gástrico, a gente gerou um câmbio de epitélio, que acontece do estratificado pro cilíndrico, e a gente vai falar que se chama intestinalização, que ele vai pegar as características da primeira porção do duodeno e jogar na terceira porção do esôfago, que é a porção distal. Na primeira aula dei o exemplo, porque eu sou gaúcho e a minha região toma mate, e mate é muito quente, e o calor, essa alta temperatura, é um estímulo estressante para as células. Então, a região do Rio Grande do Sul, no Brasil, é a região com o maior número de adenocarcinomas. É um tumor relacionado a glândulas. A gente vai estudar isso depois. Depois, o último caso, que eu não vi, uma mulher de 53 anos, sem antecedentes de interesse, vai ao médico para uma revisão rotinária. E na exploração, apresenta uma pressão arterial de 150 por 95 milímetros de mercúrio. Se a hipertensão, o caso começa aqui, né? Se a hipertensão permanece durante anos sem tratamento, qual das seguintes alterações celulares é mais provável que se observe no miocárdio? Aqui, ó. Vou tentar desenhar um coração. Ok? Agora, a gente sabe que é o aurícula direito, ou átrio, né? Tanto faz. Ventrículo direito, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo. Ok? E aqui eu vou desenhar simbolicamente uma aorta saindo do ventrículo esquerdo. A gente sabe que não é assim. O que acontece? Se o paciente apresenta uma hipertensão durante muitos anos, o que acontece? O coração, para poder vencer esse acúmulo de sangue que está aqui, esses vasos que estão aqui totalmente abarrotados e com uma pressão elevada, esse ventrículo esquerdo, tô falando assim, ó, bem leigo, porque a gente vai estudar essa parte aqui bastante, a gente vai falar sobre pós-carga, pré-carga. Então, o ventrículo esquerdo, falando sobre fisiologia, ele abre a válvula aórtica a 80 milímetros de mercúrio, parcialmente. Quando ele atinge 100 milímetros de mercúrio, ele abre total. Agora, quando isso aqui num estado fisiológico,
Então, ele precisa aqui, ó, atingir 100 milímetros de mercúrio para abrir e conseguir tirar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta ascendente, ok? Top. Agora, se esse paciente ele apresenta uma hipertensão, eu tenho mais dificuldade de vencer essa barreira aqui, ok? Então, meu coração, o ventrículo esquerdo, principalmente, ele tem que fazer maior força, porque eu tenho maior carga para vencer. E quando eu tenho maior carga de trabalho, eu tenho um estímulo de hipertrofia. A gente sabe, quando a gente aumenta a carga de trabalho, a gente tem um estímulo hipertrófico. Lógico que tem mais coisas associadas, como parte nutricional, etc. Mas é mais ou menos isso. Se o paciente ele possui uma hipertensão e essa hipertensão permanece, ela não é tratada, o coração tem que fazer mais força para vencer essa resistência aqui, ó, para poder jogar o sangue para a circulação sistêmica. Ok? E é isso aí. Mas a gente vai falar exatamente sobre isso. E vai ser muito, muito legal. É um capítulo bem largo também, é muito, muito, muito distante. Ainda falta tempo para gente chegar lá, mas é bem legal esse conteúdo. Então, qual será o mecanismo que essa paciente vai estar a nível celular sofrendo uma hipertrófia miocárdica, ok? É isso aí, pessoal. Valeu!